Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu que esse momento não é por acaso. Feche a porta, sente-se, respire, porque o que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos pode transformar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. Você carrega um peso que não consegue explicar direito para ninguém. Uma sensação de que algo está prestes a mudar, mas ao mesmo tempo uma dúvida que insiste em aparecer quando você tenta avançar. Você acorda de manhã com uma pergunta no peito: por que ainda não chegou? E quando olha ao redor, parece que todo mundo está se movendo, menos você. Mas eu preciso te dizer algo crucial. Você não está parado. Você está sendo preparado. E este encontro existe exatamente para revelar o que está acontecendo com você neste período específico de 26, 27 e 28 de março. E por que esses dias são mais significativos do que parecem na superfície. Fique comigo até o final, porque cada palavra que você vai ouvir aqui foi feita para você especificamente. Vamos começar com algo que poucos falam abertamente, mas que muita gente está sentindo. Existe uma exaustão silenciosa que acompanha quem foi escolhido para um caminho diferente. Não é o cansaço de quem trabalha demais, embora isso também esteja lá. É um cansaço mais profundo que vem de carregar sozinho coisas que você nem consegue nomear direito. É a fadiga de quem tenta manter a fé quando as evidências ao redor ainda não confirmam o que o espírito já sente. Você já sentiu isso? Essa sensação de que você deveria já ter chegado em algum lugar, já ter resolvido determinada situação, já ter experimentado aquela virada que você tanto esperou? Aquela voz interna que pergunta: o que há de errado comigo que as coisas demoram tanto? Eu quero que você saiba que não há nada de errado com você. O que há é um processo ocorrendo em profundidade, nos bastidores da sua vida, justamente nos momentos em que a superfície parece mais quieta. E nesses dias de 26, 27 e 28, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De março, essa energia se intensifica. Não por acaso, por alinhamento. Quando a vida te conduz a um lugar de quietude, a primeira reação natural é de resistência. A mente tenta preencher esse espaço com preocupação, com comparação, com planejamento excessivo. Se eu não estou agindo, estou perdendo tempo. Se as coisas não estão acontecendo visivelmente, é porque nada está funcionando. Mas isso é exatamente o oposto do que está acontecendo. O silêncio ao qual você foi chamado não é um sinal de abandono, é um sinal de seleção. Pensa comigo, um diamante não é formado na superfície da terra. Ele é criado sob pressão intensa, no escuro, longe dos olhos de qualquer pessoa. E quando finalmente vem à luz, carrega uma dureza e um brilho que só foram possíveis por causa de tudo aquilo que aconteceu escondido. Você está nesse processo agora. Aquela dor que você carregou sem explicar para ninguém, aquela situação que tentou resolver e não conseguiu, aquelas noites em que você se perguntou se estava no caminho certo, tudo isso não foi desperdiçado.
Tudo isso estava te formando. E existe uma pesquisa fascinante que sustenta isso de uma perspectiva até científica. Estudos em neurociência comportamental mostram que os períodos de maior transformação interna em seres humanos raramente coincidem com os momentos de maior atividade externa. O cérebro processa suas reorganizações mais profundas durante estados de baixa estimulação, durante o sono profundo, durante momentos de meditação, durante a quietude. Em outras palavras, você cresce mais quando parece que nada está acontecendo. Isso não é só espiritualidade, isso é biologia. E quando você une a ciência com o espiritual, o que você descobre é que esses períodos de aparente estagnação na sua vida são, na verdade, os momentos de maior reconfiguração interna que você já experimentou. Preciso falar sobre algo que provavelmente ninguém falou para você com essa clareza. Você tem cobrado de si mesmo de um jeito cruel. Não estou falando de preguiça ou de falta de ambição. Estou falando daquela voz interna que compara sua jornada com a do seu colega, com a do seu irmão, com aquela pessoa que você segue nas redes sociais. Aquela voz que diz: olha onde ela está e olha onde eu estou. E a comparação corrói por dentro, silenciosamente, sem que você perceba o estrago que está causando. Vou te contar algo que aconteceu com uma mulher de 42 anos, mãe de 2 filhos, que morava no interior da Bahia. Ela passou 4 anos esperando uma situação na vida profissional se resolver. Durante esse período, assistia às pessoas ao redor conquistando promoções, abrindo negócios, viajando. E ela ficava ali, na mesma posição, se perguntando o que havia de errado com ela. O que ela não enxergava era que durante esses 4 anos, enquanto esperava, ela estava se tornando uma pessoa completamente diferente. Sua paciência se aprofundou. Sua capacidade de lidar com a adversidade cresceu de um jeito que ela nunca teria desenvolvido se tudo tivesse chegado rápido. E quando a virada finalmente aconteceu, ela estava tão bem formada por dentro que sustentou o que chegou de um jeito que as pessoas ao redor simplesmente não conseguiram. O tempo dela não era atraso, era construção. E o mesmo vale para você. Sua jornada não pode e não deve se parecer com a de nenhuma outra pessoa, porque o que está sendo construído em você requer uma fundação diferente. Uma fundação que sustente o que vai chegar de forma permanente, não temporária. Há algo acontecendo ao seu redor que provavelmente te confundiu e até te machucou. Algumas pessoas estão se afastando. Relacionamentos que pareciam sólidos estão esfriando. Pessoas que faziam parte da sua vida cotidiana parecem estar sumindo aos poucos, sem um motivo claro, sem briga, sem explicação. E você naturalmente começa a se perguntar: fiz alguma coisa errada? Mudei demais? Tornei-me difícil de conviver? Preciso que você ouça isso com atenção. Não é um erro seu. Quando você passa por um processo de elevação espiritual e de transformação interna profunda, seu campo energético muda. Isso não é misticismo sem fundamento. Há estudos sobre dinâmica de relacionamentos que mostram que quando uma pessoa passa por crescimento pessoal significativo, é natural que relacionamentos que estavam baseados em uma versão antiga dessa pessoa comecem a se dissolver. Não porque alguém é ruim, mas porque o alinhamento mudou. Pensa em como funciona uma frequência de rádio. Se você estava sintonizado numa frequência e mudou de estação, as músicas que tocavam antes não chegam mais até você. Não houve uma briga entre você e a rádio antiga. Simplesmente você está em outro canal agora. Algumas das pessoas que estão se afastando da sua vida representam exatamente esse fenômeno. Elas pertencem a uma frequência que não é mais a sua. E o espaço que está sendo criado com esses afastamentos não é um vazio. É uma preparação para novos alinhamentos,
para conexões que vão corresponder a quem você está se tornando, não a quem você foi. Isso vai incluir pessoas, mas pode incluir também oportunidades, ambientes, situações. Seu campo inteiro está sendo reorganizado. E nesses dias de 26, 27 e 28, essa reorganização atinge um ponto de inflexão importante. Você está sendo reposicionado. Vou entrar num território que é difícil, mas que é necessário. Você carrega dores que nunca verbalizou completamente. Talvez porque não queria parecer fraco. Talvez porque não tinha com quem falar. Talvez porque você mesmo tentou convencer que já havia superado. Mas o corpo não mente e o espírito não mente. Aquela situação do passado que volta à memória sem ser chamada. Aquela palavra dita por alguém que ainda dói quando você pensa. Aquele momento em que você foi preterido, ignorado ou simplesmente não reconhecido pelo esforço que fez. Aquela relação que terminou de um jeito que você ainda não processou completamente. Essas dores não vieram para te destruir, vieram para te mostrar onde ainda há trabalho de cura a ser feito. E há uma diferença fundamental entre reabrir uma ferida e curar uma ferida. Quando uma dor antiga sobe à superfície da sua consciência, especialmente num período de transformação como o que você está atravessando agora, ela não está voltando para te fazer mal. Ela está vindo à luz porque agora você tem força suficiente para lidar com ela de um jeito diferente. Partes suas que armazenaram dor estão sendo trazidas à superfície para a cura. Você está sendo feito inteiro. Existe um conceito na psicologia positiva, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, chamado de crescimento pós-traumático. A descoberta foi a seguinte: pessoas que passaram pelos períodos mais dolorosos de suas vidas, quando processam essa dor de forma saudável, emergem com uma capacidade de resiliência, empatia e profundidade emocional que jamais teriam desenvolvido sem aquela experiência. Em outras palavras, a dor, quando atravessada conscientemente, vira sabedoria. E a sabedoria que você está acumulando ao longo de tudo que você atravessou está se tornando sua maior proteção. Você está desenvolvendo um discernimento que não precisa de explicações constantes, uma percepção de quando algo está certo ou errado que vai além da lógica racional. Isso não é coincidência, é resultado de tudo que você viveu. Agora eu preciso falar especificamente sobre o que torna os dias 26, 27 e 28 de março diferentes para quem está nesse processo de transformação. Há ciclos de energia que afetam a consciência humana. Isso é reconhecido tanto pela tradição espiritual de diversas culturas, quanto por estudos modernos em cronobiologia, a ciência dos ritmos biológicos que regem o corpo e a mente. Certos períodos criam janelas de receptividade aumentada, momentos em que o que você já está processando internamente encontra uma abertura maior para se cristalizar em percepção. Esses 3 dias representam uma dessas janelas. Não é sobre magia ou sobre eventos externos extraordinários. É sobre o que você faz com a sua atenção nesse período. Quando você escolhe o silêncio, quando você fecha a porta e se permite estar presente com o que está dentro de você, está se colocando numa posição de receber o que já estava sendo preparado para você. E o que estava sendo preparado é isso: clareza, não sobre tudo de uma vez. Não sobre todos os detalhes da sua vida, mas sobre o próximo passo, sobre o que precisa ser liberado, sobre quem você está se tornando. E essa clareza não vem de fora, ela vem de dentro de você, desbloqueada pela sua disponibilidade para estar presente com ela. E quando você fecha a porta e se permite estar presente com o que habita em seu íntimo, você se coloca numa posição de receber o que já estava sendo preparado para você. E o que estava sendo preparado é isto: clareza. Não sobre tudo de uma vez, não sobre cada detalhe da sua vida,
mas sobre o próximo passo, sobre o que precisa ser solto, sobre quem você está se tornando. E essa clareza não vem de fora. Ela brota de dentro de você, desbloqueada pela sua disponibilidade de estar presente com ela. Existe uma crença que nos foi plantada de forma muito sutil pela cultura da produtividade que domina nosso mundo. A crença de que se você ainda não chegou a determinado lugar, é porque não se esforçou o suficiente, porque falhou em algo, porque está atrasado em relação a algum cronograma ideal. Essa crença é, em sua essência, uma ilusão. Não existe atraso no tempo divino. Vou te dar um exemplo concreto do mundo natural para ilustrar isso. Existe uma planta chamada bambu. Quando você planta a semente do bambu e começa a regar, nos primeiros 4 anos, você não vê absolutamente nada crescer acima da terra. 4 anos de rega, de cuidado, e a superfície permanece vazia. Uma pessoa impaciente poderia achar que a semente morreu, que o trabalho foi em vão. Mas o que está acontecendo sob a terra nesses 4 anos é que o bambu está desenvolvendo um sistema de raízes extraordinário, profundo, vasto, capaz de sustentar o que vem a seguir. E quando chega ao 5º ano, o bambu cresce até 27 metros em apenas 6 semanas. 27 metros em 6 semanas. O crescimento não aconteceu em 6 semanas. Ele aconteceu em 4 anos e 6 semanas. As raízes foram construídas primeiro. Você é o bambu. O que parece estagnação na superfície é desenvolvimento de raízes. E quando chegar o seu momento de ascender, você vai subir de um jeito que vai surpreender até você mesmo. A pressão que você colocou sobre si para ter tudo resolvido pode ser liberada agora. Você não está atrasado. O tempo que rege sua vida é preciso e não existe demora dentro dele. Quero trazer algo que é fundamental e que frequentemente é mal compreendido quando falamos de espiritualidade e confiança no divino. Confiar no tempo divino não significa passividade. Não significa cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam por si só. Significa agir com presença, sem a ansiedade pelo resultado. Há uma diferença enorme entre agir por medo e agir por fé. Quando você age por medo, cada decisão é movida pela ansiedade de que se você não forçar, se você não controlar, tudo vai desmoronar. Você se esgota tentando manter no lugar coisas que não são suas para controlar. Você perde energia naquilo que está fora da sua esfera de influência. Quando você age por fé, você faz o que está ao seu alcance com inteireza e depois entrega o resultado. Você sabe que há uma inteligência maior operando nos bastidores da sua vida, organizando o que você não consegue ver, removendo o que não pertence à sua jornada, abrindo o que precisa ser aberto. Você está entrando num espaço onde a sua fé vai se tornar tangível. Não apenas uma crença que você carrega na mente, mas algo que você começa a viver através das suas ações, das suas escolhas, da forma como você responde às situações. E essa mudança na qualidade da sua ação, agir por fé em vez de por medo, vai transformar completamente os resultados que você está colhendo. Vamos falar sobre controle, porque esse é um ponto central para muita gente que está nesse processo. Você provavelmente já tentou controlar situações que estavam fora do seu alcance. Já tentou forçar relacionamentos a funcionarem do jeito que você queria. Já tentou antecipar cada variável de uma decisão para garantir que nada desse errado. Já passou horas, talvez dias inteiros, arquitetando mentalmente cenários e contramedidas. E sabe o que esse esforço de controle trouxe? Exaustão. E raramente o resultado que você esperava, porque o controle excessivo é, em sua raiz, uma resposta ao medo. Um medo de que, se você não segurar tudo com força suficiente, algo vai desabar. Que sem a sua intervenção constante, a vida vai tomar um rumo que você não consegue tolerar. Mas há algo que nenhuma quantidade de controle consegue fazer:
garantir o que não é seu para garantir. E aqui está a libertação que esse momento traz para você. Você pode soltar, não soltar como quem desiste. Soltar como quem confia. Há uma guia cuidando do que você não vê. Há um trabalho ocorrendo além da sua visão, removendo o que não pertence à sua jornada, preparando o que chegará com propósito real. E quanto mais você insiste em controlar o que não é seu para controlar, mais você bloqueia o espaço por onde esse trabalho poderia fluir até você. Imagine que você está segurando um copo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Agora, imagine que alguém quer te oferecer algo, mas suas mãos estão tão ocupadas segurando o copo que você não consegue receber o que está sendo oferecido. Às vezes, soltar o copo é o que permite que você receba o que estava sendo guardado para você. Há algo que você provavelmente percebeu, mas não soube nomear completamente. Coisas que antes te pareciam normais, agora te incomodam. Situações que você aceitava sem questionar, hoje parecem desalinhadas com quem você é. Pessoas cujo comportamento antes era ignorado, agora você simplesmente não consegue mais tolerar da mesma forma. E talvez você tenha interpretado isso como um problema. Será que eu fiquei difícil, radical, intolerante? Não, você cresceu. Quando alguém passa por um processo real de transformação interior, seus limites ficam mais claros. Sua percepção do que alinha com quem você está se tornando se aguça. E o que não alinha começa a aparecer mais evidente, mais impossível de ignorar. Isso não é distância, isso é discernimento. E o discernimento que você está desenvolvendo vai ser sua maior proteção nos próximos ciclos da sua vida. Porque você está aprendendo a sentir o que é certo sem precisar de validação externa constante, sem precisar que todo mundo ao redor confirme antes de você agir. Essa percepção interior é um dom. E ela foi moldada exatamente por tudo que você atravessou. Preciso falar sobre os capítulos da sua história que terminaram de um jeito que você não escolheu. Aquele relacionamento que não sobreviveu. Aquele negócio que não deslanchou. Aquele projeto que ficou no meio do caminho. Aquela fase da vida que terminou de forma abrupta ou dolorosa. Existe uma tentação de se definir por esses momentos. De carregar o peso do que não funcionou como se fosse uma identidade. Sou alguém cujos relacionamentos não duram. Sou alguém que começa, mas não termina. Sou alguém a quem as coisas não dão certo. Isso é uma narrativa. E narrativas podem ser reescritas. Você não é definido pelo que não funcionou. Você é definido pelo que você fez com o que aconteceu. Pela forma como você se levantou. Pela coragem que você teve de continuar mesmo sem garantias. Pela decisão, renovada a cada dia, de não desistir de quem você pode se tornar. Cada coisa que não funcionou na sua vida foi um professor. Não um castigo, um professor. E os professores mais difíceis são os que mais nos preparam para o que vem a seguir. Você está começando a ver sua história de um ângulo diferente agora. Não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que foi construído em você através disso. E essa perspectiva vai mudar tudo. Existe algo acontecendo dentro de você que talvez você ainda não tenha reconhecido completamente. Há uma calma que está começando a se instalar. Não a calma de quem não tem mais problemas. Não a paz de quem resolveu todas as questões. Mas uma serenidade mais profunda, que permanece mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Mesmo quando as circunstâncias externas ainda não refletem o que você espera. Isso é diferente da resignação. Resignação é quando você para de acreditar que algo pode mudar. Essa calma de que estou falando é a paz de quem sabe, em algum nível mais profundo do que a mente racional alcança, que algo está sendo conduzido com cuidado. É a tranquilidade de quem entende que as respostas que ainda não chegaram não estão atrasadas, estão se formando. Essa calma é um presente.
E é também um indicador de que o trabalho interno que você tem feito está produzindo frutos, mesmo que os frutos externos ainda não sejam visíveis. Cultive essa calma, proteja esse espaço interno, porque é a partir dele que as suas melhores decisões vão emergir. É a partir dele que você vai conseguir ouvir o que precisa ouvir, ver o que precisa ver e agir no momento certo com a clareza necessária. Existe um momento na vida de todo ser humano que está num processo genuíno de transformação. Um momento em que duas vozes ficam muito claras dentro de você. Uma delas é a voz do medo. Ela fala alto, fala rápido e tem um argumento para tudo. E se não funcionar? Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.